Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, não sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Até aí. Meus queridos irmãos, este capítulo 4 traz uma estrutura muito parecida com aquilo que nós vimos nos outros capítulos. Salomão, o sábio aqui, ele toma a figura do pai, orientando o filho, traz uma série de orientações, depois advertências, e por fim, ele mostra ao filho o que acontece se ele seguir as orientações. Ele será bem-sucedido, terá vida longeva, prosperidade, paz, mas se ele escolher seguir o outro caminho, o caminho da desobediência, o caminho dos perversos, ele vai ter também as consequências da sua escolha. Então, o capítulo 4 segue uma estrutura muito parecida daquela que nós já vimos nos capítulos anteriores. Eu postei no grupo da igreja, no Facebook, na página do Facebook, depois você pode dar uma olhada nos comentários, nas postagens aqui abaixo, e você vai encontrar a estrutura do texto. Eu costumo colocar o esboço da passagem, do estudo da passagem, para que você possa acompanhar, e isso facilita, né? Porque você vê o texto como ele está entrelaçado, como ele se harmoniza em suas partes. Então, nós damos o tema a esse capítulo, eu já te avisei: ouça, obedeça e colha os frutos. Porque é isso que o pai está dizendo para o filho. É isso que Deus diz para nós.
Ele mesmo, através da sua palavra, ele fala também a nós e nos exorta de maneira indireta, por meio dos nossos pais, biológicos ou não, autoridades que Deus constituiu sobre nós, pessoas com mais dons e habilidades que Ele coloca sobre nós como verdadeiros pais. É assim que nós interpretamos o 5º mandamento dos 10 que nós encontramos em Êxodo capítulo 20. Então, o primeiro ensinamento da passagem é o pai dizendo: ouça a instrução e fique atento. Nós vemos isso dos versos 1 e 2. A segunda lição é: faça o que eu digo, faça o que eu fiz. Eu tentei trazer fazer uma comparação aí com aquela frase que diz: faça o que eu digo, faça o que eu faço. O pai aqui, a partir do versículo 3 e 4, ele diz para o filho: ouça a instrução. Porque quando eu estava na casa do meu pai, eu também ouvi a instrução dele. Então, eu estou te dizendo para seguir as instruções, porque eu já fiz isso. Portanto, faça o que eu digo, faça o que eu fiz. O terceiro mandamento, o terceiro ensinamento, nós temos aí mandamentos e promessas, do verso 5 até o verso de número 9. E aí nós entendemos, meus irmãos, que a tese, o ensino principal dos versos 5 a 7, são admoestações e promessas. Nós vemos aí: não desampares a sabedoria, versículo 46, a parte A. A parte B do versículo 46 diz: e ela te guardará. Essa é a promessa. A admoestação: ama a promessa, 46 ainda, e ela te protegerá. A admoestação: estima a sabedoria, a promessa: ela te exaltará. A quarta admoestação: se a abraçares, aí vem a promessa: se o filho fizer isso, ela te honrará, quando o texto fala de diadema sobre a cabeça e coroa no pescoço. O quarto ensinamento dessa passagem do capítulo 4 está aí dos versos 10 a 19. O pai está exortando o filho, orientando: cuidado por onde você anda. E aí o pai apresenta mais uma vez os dois caminhos. Do verso 10 a 13, ele mostra o caminho dos justos, que traz segurança e paz. A partir do versículo 14 até o verso 17, ele vai mostrar o outro lado da moeda, o outro caminho, que é o caminho dos perversos, que traz insegurança e violência, é um caminho de violência. Os versos 18 e 19, o autor ele faz aí, coloca diante de nós um painel em que ele fala sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo é um caminho de luz. E o seu caminho vai se tornando cada vez mais claro, até que se torna o dia perfeito. Ao contrário disso, o caminho dos perversos, o caminho dos ímpios, é um caminho de trevas, que vai aumentando cada vez mais a ponto deles não enxergarem o que estão fazendo. Nós vemos isso aí nos versos 18 e 19. A quinta lição do texto do capítulo 4 de Provérbios é: não saia da linha, não saia do caminho. E aí eu coloco aí 5.1: menino, presta atenção nas minhas palavras, ouça os meus ensinamentos, versículo 20, a parte B, guarda-os no teu coração, 21, versículo 21, a parte B, eles são vida, eles dão vida. E aí o segundo ensinamento, dentro desse quinto ponto aí, não saia da linha, é: guarde o seu coração. E aí quando guardamos o coração, nós teremos cuidado com as nossas palavras, nós teremos cuidado com o nosso olhar e teremos cuidado por onde andamos. E aí, para facilitar a ilustração e a compreensão dos irmãos, eu coloquei aí: cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê, cuidado pezinho onde pisa. É uma música infantil. Vamos então ao estudo da palavra de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar o estudo da passagem. O primeiro ensinamento, o autor ele chama novamente, usa a figura de um pai, exortando um filho e dizendo: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Então o pai está dizendo ao filho aqui: ouça a instrução, fique atento,
Não se descuide. Nós fizemos o estudo dessa expressão ouça quando estudamos lá nos primeiros capítulos, lá no primeiro capítulo, e vimos que essa expressão ouça é a famosa Shema do Antigo Testamento que nós encontramos em Provérbios, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, quando Deus diz: ouve Israel, aliás, Moisés, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus, e aí vem uma série de orientações que Deus traz para o seu povo por intermédio de Moisés. Então, quando o escritor sagrado, o sábio, diz aqui, ouvi filhos, significa ouvir com o intuito de consentir, de aceitar, de concordar, de obedecer. Não se trata, meus irmãos, aqui de uma sugestão, trata-se de um mandamento explícito: ouvir filhos. Os filhos precisam ouvir, atentar às instruções dos pais. Nós entendemos que os pais são representantes de Deus dentro do lar. E de modo especial aqui, pai aqui é o pai mesmo, a figura do homem. Ouvir filhos a instrução do pai. A autoridade que o pai, e a gente pode incluir os pais, tem dentro de um lar, é uma autoridade conferida por Deus. Não é uma autoridade absoluta, é conferida por Deus. Absoluta no sentido de que procede dele. É uma autoridade derivada. Deus dá aos pais a responsabilidade, o dever de instruir os seus filhos. É por isso que Salomão diz aqui: ouvi, filhos, a instrução do pai. Volte um pouco, capítulo 2, do verso 1 ao 6. Nós vamos observar que Salomão estabelece um princípio de que a autoridade paterna, a autoridade materna é divina, vem de Deus. Os pais são representantes de Deus dentro do lar. Eles são, digamos assim, por assim dizer, um canal por onde flui Deus dentro do lar, seja para exortar, seja para ensinar, consolar, acolher, proteger. Ou seja, os pais, e de modo especial aqui o pai, funciona como esse canal, esse instrumento de Deus dentro do lar. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, olha como Salomão vê essa questão da autoridade paterna. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, quando os pais instruem os seus filhos, orientam os seus filhos, eles estão recebendo essa orientação de Deus. O texto diz no verso 6, porque Deus dá sabedoria e entendimento. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira lição. Ouça a instrução e fique atento. Meus queridos irmãos, filhos, aqui nós temos uma advertência seríssima, não só para os filhos, mas para os pais também. Os filhos são ordenados, instruídos a receberem, a ouvirem, a acolherem, obedecerem, a cederem às instruções dos pais. É isso que significa ouvir. E nós entendemos que, em certo sentido não, todos nós somos filhos. Existem tutores sobre nós. Sejam os nossos pais, biológicos, de criação, sejam pessoas mais idosas, sejam as autoridades civis, religiosas, que Deus pôs sobre nós como tutores para que nos orientem. Essa advertência, portanto,
é para nós, para todos. Devemos ouvir a instrução do Pai para conhecer o entendimento e recebermos a sabedoria. Nesse sentido, nós precisamos olhar para Cristo, que foi alguém que ouviu o tempo todo a instrução do Pai. Quando você olha para a vida de Cristo foi uma vida de sujeição. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, ele se submeteu aos ditames do Pai, às orientações do Pai. Cristo é o nosso referencial nesse sentido. Segundo ensinamento, o verso 2 diz assim: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Agora vem a segunda lição, a partir do versículo 3. Faça o que eu digo, faça o que eu fiz. Olha o que diz os versos 3 e 4. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. O autor, o sábio, começa dizendo: quando eu era filho em companhia de meu pai. Eu trouxe aqui uma citação de um autor chamado Barrett, que ele diz o seguinte: no pensamento hebraico, a filiação era entendida não como uma questão de biologia, mas como uma questão de obediência. No pensamento hebraico, o que define que alguém de fato é filho não é tanto a questão biológica, mas o quanto aquele filho se submete ao pai, ou se submetia ao pai. O filho rebelde, portanto, era rejeitado. Era considerado um bastardo. A palavra do Senhor diz que Deus disciplina filhos. O bastardo, ele deixa de lado. Portanto, a relação paterna e filial se estabelece quando a autoridade do pai, que é exercida, e a sujeição do filho à autoridade do pai. E aqui o sábio está dizendo: eu estou te orientando, filho, porque eu fiz o que eu estou te ordenando fazer. Ele usa o próprio exemplo de filho para orientar o seu filho acerca do procedimento dele. É nesse sentido que nós dizemos que o exemplo que nós transmitimos diariamente pelo nosso procedimento fala muito mais do que milhares de palavras que nós proferimos. Nós podemos dizer eu te amo, e as nossas ações seriam o contrário. Nós podemos dizer que amamos os nossos filhos, mas se a nossa postura comportamental não condizer com as nossas palavras, eles vão ficar exatamente com o que nós fazemos. As nossas palavras vão soar pouco confiáveis. Então o sábio está dizendo aqui: faça o que eu digo, faça o que eu faço. Olhe para mim, veja o meu exemplo. Eu não estou falando aqui apenas de uma sujeição teórica, conceitual. Eu estou falando de uma sujeição prática, porque eu fiz isso. E nós observamos, meus irmãos, que esse exemplo dos pais aos filhos marca profundamente. O apóstolo Paulo, falando sobre a fé do jovem Timóteo, e eu gostaria de ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé
em Cristo Jesus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E aí Paulo remete à infância de Timóteo, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em outro lugar, na segunda carta, ele cita a mãe de Timóteo, a mãe Eunice e a avó Lóide, falando sobre o exemplo que Timóteo tinha de homem cristão, de homem de Deus. Ele diz: essa fé, Timóteo, que eu vejo em você, primeiro abrigou em tua mãe Eunice e em tua avó Lóide. Portanto, Timóteo era uma xerox da fé que ele havia visto, presenciado o exemplo em casa com a sua mãe e com a sua avó. O que o sábio está dizendo aqui é: olhe para mim, porque eu segui as instruções do meu pai. Agora, meus irmãos, o verso 5 nos diz assim, e é onde nós observamos aqui que ele traz uma série de admoestações, versos 5 a 7. Ele traz admoestações e promessas. Veja comigo, versículo 5 nos diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Aqui no verso 5, a expressão que aparece, adquire a sabedoria, o significado básico aqui é compra. É comprar com um alto preço. E nós encontramos essa expressão aqui, adquire a sabedoria, pelo menos 4 vezes no capítulo 4. 2 aqui no verso 5 e mais 2 no verso 7. Isso aqui nos lembra um princípio que nós vimos no capítulo 3. Sabedoria não é algo que brota naturalmente de nós. A sabedoria precisa ser garimpada, ela precisa ser buscada, precisa ser adquirida, ela precisa ser comprada, ela precisa comprada aqui no sentido de pagar um alto preço. O que Salomão está dizendo aqui é que aquele jovem precisaria empenhar todos os seus esforços para adquirir a sabedoria. Ele deveria empregar a sua inteligência, o seu tempo, os seus recursos. Nada que ele tinha adquirido até aquele momento superava o valor que a sabedoria tem. Você não é sábio naturalmente, nem eu. Ninguém é sábio naturalmente. A sabedoria começa com o temor a Deus. Vimos isso no capítulo 1, versículo 7, que é a tese do livro. A sabedoria começa quando eu me sujeito a Deus, em amor e medo também, evitando fazer aquilo que a sua palavra me proíbe de fazer. Portanto, nós não somos sábios sem pagar o preço. Nós não somos sábios, não nos tornamos sábios, se não nos voltarmos para Deus em obediência, em reconhecimento da sua sabedoria, em sua palavra. Portanto, quando o texto diz aqui, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, a ideia é, pague o preço. Se sujeite a Deus, e assim você vai se tornar um sábio. A tolice é algo que brota naturalmente de nós. É por isso que a gente não fala, muitas vezes, o que pensa. Você pondera, calcula, porque do nosso coração, da nossa mente, só brota muitas vezes pensamentos que, se a gente colocasse para fora, sentimentos que, se a gente colocasse para fora, nós nos envergonharíamos deles para o resto das nossas vidas. Então, meus irmãos, nós observamos aqui, primeiro no verso 5, que o autor faz uma admoestação: adquire a sabedoria. E aí vem uma série de admoestações e promessas. Veja o que diz o versículo 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Essa é a primeira parte do verso, o verso 6.
não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Aqueles que acompanharam o quadro que eu postei aqui no grupo, no Facebook da igreja, vão observar que de um lado tem a admoestação e do outro a promessa que está ligada a ela. E a primeira admoestação é: não desampares, não abandones, não rejeites. E qual é a promessa? Ela te protegerá. Eu tenho em mente aqui a figura de um parapeito numa construção. Para que é que o parapeito serve? Para proteger a pessoa. Você constrói uma laje e nos cantos você faz uma parede, meia altura, batendo no peito da pessoa. Daí o nome, né? O parapeito. Por quê? Para que se alguém chegar ali, não caia lá embaixo. Ele serve então como proteção. Eu entendo que essa é uma analogia adequada para a gente pensar acerca da sabedoria. A sabedoria funciona quando nós a adquirimos, quando nós não a desamparamos. Funciona como esse parapeito, como essa parede protetora, que nos impede de precipitarmos lá embaixo. Todas as vezes que alguém pula esses limites, ultrapassa esses limites, despreza a sabedoria, desampara, é um forte candidato à tragédia. Esses mandamentos de Deus servem como orientação, como norte para nós. Uma outra analogia que eu gosto de usar é das faixas da pista, as faixas laterais e as faixas centrais. Sem aquelas faixas, você fica desnorteado na pista, o carro zigue-zagueando para lá e para cá, e você pode até se acidentar. Quem dirige à noite, já dirigiu à noite, numa pista sem as faixas laterais, de vez em quando você se percebe já no acostamento, já indo para acostamento. Por quê? Porque aquelas faixas servem como orientação. Se você despreza as faixas, você pode se acidentar. Se você despreza a sabedoria de Deus, se você despreza os mandamentos de Deus e segue a tolice do próprio coração, você corre o risco de se dar muito mal na vida. Essa é a promessa. Não despreze a sabedoria, ela te guardará. A segunda promessa, veja aí o verso 6 ainda. Ama e ela te protegerá. Ou seja, tenha apreço pela sabedoria e ela vai te proteger. Tenha um amor muito grande, um envolvimento com a sabedoria de Deus. A ideia aqui, o sentido é que você deve abraçar os mandamentos de Deus não apenas por uma questão de obrigação. Amar a sabedoria não só por obrigação, mas por amor mesmo. Porque quando você faz por obrigação, quando você sai das vistas daquele que está lhe observando, você faz as coisas do jeito que você bem quer. Porque você não tem compromisso. Mas quando você ama a sabedoria, quando você tem compromisso com ela, com os preceitos de Deus, você vai ter um envolvimento constante com ela, um envolvimento de amor, de apreço. É isso que está no verso 8, quando diz assim: estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Então estas são as admoestações que o autor nos traz e as consequências, as promessas embutidas nas admoestações. Verso 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Lembra do que eu falei agora há pouco? De que a sabedoria tem um valor muito grande, é por isso que o jovem, o filho, deveria acolher a sabedoria com tudo o que ele possuía. Todos os seus recursos deveriam ser empregados para adquirir a sabedoria. Isso aqui me faz lembrar algumas parábolas do reino que Jesus conta em Mateus capítulo 13. Nós fizemos algumas exposições dessas parábolas recentemente aqui na igreja. Por exemplo, a parábola
do tesouro escondido, a parábola da pérola, a pessoa encontra o tesouro escondido, vai, vende o que tem e compra a propriedade. A pessoa é uma negociadora, uma vendedora de pérolas, e ela encontra a pérola, a mais importante, desfaz de tudo e compra aquela pérola. Jesus contou essas parábolas para mostrar que aqueles que de fato encontram o reino de Deus estão dispostos a largar tudo, no sentido de estabelecer como prioridade principal Deus em suas vidas. Não estou dizendo de deixar de viver a vida comum, não é isso. Mas é que na lista de prioridades, Deus está em primeiro lugar. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Uma aplicação aqui desse ponto. É muito comum a gente ver a juventude em geral achar que sabe tudo. O jovem, ele é um grande idealista, né? Ele, via de regra, ele tem aquela visão de que ele vai mudar o mundo. E quando ele começa a ter um conhecimento maior, é muito comum que a soberba bata no coração. A autoconfiança, o ego infla. E ele acha que sabe tudo, que conhece toda a sabedoria. O texto está dizendo aqui: jovem, adquira a sabedoria, com todo o seu entendimento, adquire o entendimento. Meus amados, irmãos, ouvintes, nós não podemos fechar o coração para essa realidade urgente de que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. E por mais que a tenhamos, precisamos de mais e mais. Tem uma música antiga, um corinho, que dizia o seguinte: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero mais. Por mais que esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Essa música tinha umas partes da letra que não eram muito corretas do ponto de vista teológico, mas essa parte é correta. Senhor, eu quero mais de Ti, é o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, que nós devemos nos encher do Espírito Santo, devemos nos encher da sabedoria de Deus, entendendo que sabedoria é a capacidade que Deus nos dá de tomar decisões corretas nas mais diversas situações. Sabedoria não diz respeito ao acúmulo de informações. Tem muita gente sábia, muita gente inteligente, muita gente capaz, com um QI que está acima da média, mas que não tem sabedoria para lidar com as questões básicas do dia a dia. Sabedoria diz respeito a agir de maneira correta, conforme os preceitos de Deus. E aí vem os versos 8 e 9 para a gente concluir esse terceiro ensinamento, quando ele diz: estima, e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. O filho que obedece ao pai, o filho que se sujeita às orientações do pai, o servo de Deus que se sujeita às orientações de Deus, tem sobre a sua cabeça como que diademas, e sobre o seu pescoço, nós vimos isso, né, quando fizemos a exposição dos capítulos anteriores, um colar sobre o pescoço, uma coroa sobre a cabeça, apontando aí para a honra, para a dignidade, o reconhecimento público da dignidade daquela pessoa. Então, o filho que segue a instrução do pai será honrado diante de Deus e diante dos homens também. Quarta lição, a partir do versículo 10. E essa quarta lição se divide em duas partes. Cuidado por onde andas. E aí Salomão vai nos apresentar o caminho da sabedoria, do verso 10 ao verso 13, e do verso 14 em diante, o caminho dos perversos. O caminho da sabedoria é um caminho de segurança e paz. Veja o que diz os versos 11 a 13. No caminho da sabedoria te ensinei,
e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Novamente, o sábio aqui traz o tema da vida longeva, uma vida próspera, uma vida de paz. Quando ele diz que não se embaraçarão os teus pés, se correres, não tropeçarás. Aquele que segue o caminho da sabedoria não tropeçará. Meus irmãos, nós vimos no capítulo 3, versículo 23, o princípio que diz que nós devemos adquirir a sabedoria e que o nosso pé não tropeçará. E vimos ali que, na maioria das vezes, que nós caímos, que nós tropeçamos na nossa caminhada, isso tem a ver com a quebra de algum princípio, de algum mandamento de Deus. Faça uma análise aí da sua vida, as vezes que você errou. Na maioria das vezes, foi porque você estava indo contra um princípio da palavra de Deus. O texto diz que a sabedoria evita que os pés se embaraçem, que os pés tropecem. Quantas decisões equivocadas, quantos planos mal feitos nós já fizemos, porque não demos ouvido, não trilhamos o caminho da sabedoria, não seguimos as instruções que recebemos, e deixando de andar por esse caminho, tropeçamos e caímos. Quando o texto diz aí no verso 13, retém a instrução e não a largues, a ideia aqui é agarre com todas as suas forças, como um atleta que se esforça, que se submete a uma dieta rigorosa, treinamentos exaustivos e intensos, para atingir um objetivo. Esse é o sentido de reter. Se esforce para guardar a sabedoria. Meus irmãos, é um esforço muito grande. Quando a gente dá aquela vacilada, o nosso coração fala mais alto. A tolice, a decisão errada, a gente toma. É um esforço muito grande para reter a instrução e não largar. Isso acontece durante toda a nossa vida. A partir do versículo 14, o sábio vai apontar o caminho do perverso. E ele diz: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. A primeira exortação aqui é: não entres. Não tente. Não diga eu sou forte. Porque uma vez entrando no caminho dos perversos, é difícil sair de lá. O lema, de uma entidade muito conhecida, o AA, evite o primeiro gole. O primeiro gole faz a diferença. E quem tem dependência alcoólica sabe disso. Quem tem dependência, outro tipo de dependência, seja ele qual for, seja ela qual for, evite o primeiro passo. É isso que o sábio está dizendo. Não entre nas veredas dos perversos. Quantos jovens, quantas pessoas que disseram: eu vou dar só uma experimentada, eu vou só um pouquinho, eu tenho condição de retornar, eu me domino. É impossível você entrar no caminho do perverso
e você não se associar às práticas dele. Práticas que muitas vezes dão contentamento, sensação de satisfação. Mas como diz o próprio escritor sagrado, são caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Por isso a advertência: não entres. A segunda advertência está ainda aí no verso 14. Nem sigas pelo caminho dos maus. Aqui parece que o autor, ele diz assim: você entrou, não resistiu, entrou, não siga, não permaneça, não continua. Aí nós nos lembramos do Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda, que não permanece, que não se detém, que não entra, melhor não entrar. E aí no verso 15, ele faz uma outra advertência: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Evita, passa longe, teve cheiro de mal, foge. Meus irmãos, do caminho do perverso a gente não resiste. A gente resiste a Satanás, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Do pecado, do caminho dos perversos, perna para que te quero. Sebo de carneiro nas canelas. Nós fugimos, evitamos, passamos longe. Porque o escritor aos Hebreus nos diz que o pecado, como um tenaz, como uma cola, nos atrai, tenazmente nos assedia. Ninguém que ficou de frente para o pecado, contemplando, observando, namorando ele, resistiu. É por isso que o autor diz: passa de largo, evita-o, não entres. Eu não tenho dúvida de que se nós seguíssemos essas orientações do Senhor e daqueles que o Senhor colocou sobre nós, nós evitaríamos muito quebra-cabeça, muita dor de cabeça. Mas o ser humano quer experimentar assim como Adão e Eva. Adão e Eva tinham plena consciência de que o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus já havia alertado a eles. Mas eles quiseram testar. Parece que quando tem uma coisa assim, com uma frase proibido, isso aguça a nossa curiosidade. Isso é um traço dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles tinham o jardim inteiro para desfrutar, podiam comer de tudo que tinha no jardim, mas aquela árvore que Deus colocou uma placa dizendo: não coma do fruto dela, chamou a atenção. E aí, num determinado dia, você conhece a história, Eva estava passeando pelo jardim, e então Satanás ali começa a estabelecer um diálogo com ela. Como é isso mesmo? Deus disse que vocês não podem comer de tudo? Tem no jardim? Ela disse: não, ele não disse isso. Ele disse que nós podemos comer do restante das coisas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos comer, nem tocar, nem olhar para ela. E aí Satanás lançou a semente, jogou a casca de banana. Não era banana, tá? O fruto da árvore, o fruto da árvore não era banana nem maçã. Não sabemos o que era. O fato é que Satanás jogou a isca. E depois lê o texto, capítulo 3, diz que vendo a mulher que a fruta era bonita, agradável e desejável para se comer, tomou, comeu e deu ao seu marido.
A isca foi lançada, o peixe caiu no anzol, pegou no anzol. Os perversos estão armando rede. Nós vimos isso no estudo dos capítulos anteriores, capítulo 2. Os perversos, eles têm a prática de armar redes. Não vá como um pássaro pisar no alçapão, achando que ele não vai desarmar só porque é você. Eu vou só essa vez, quem sabe eu não consigo pegar um milhozinho ali e eu escapo. E aí o passarinho vai e ele pega o milho, e aí quem arma o alçapão coloca o milho debaixo da armadilha. Não coloca do lado de fora, coloca dentro do alçapão, dentro da arapuca. E aí o passarinho vai comendo milho e fica gostoso, é bom, e ele vai, e aí ele diz, ali debaixo tem mais milho, acho que eu vou para ali. E quando ele pisa, a arapuca desarma, o alçapão bate a tampa e se torna um prisioneiro. É isso que o pai está dizendo, passa longe. Cuidado por onde você anda, porque o caminho do perverso é um caminho de morte, de violência. O texto diz no verso 16, pois não dormem se não fazem mal. Eles ficam à noite maquinando, porque foge o sono. Se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Versos 16 e 17. Esta é uma característica do perverso. Sacrifica o sono, o seu descanso, para maquinar o mal. É por isso que o pai diz ao filho, segue as instruções. Meus irmãos, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Essas palavras são de Salomão. Salomão foi bem até um determinado ponto da sua caminhada. Mas quando Salomão desprezou o ensinamento recebido do seu pai, a sua vida foi uma tragédia. O homem que começou bem, orando, pedindo a Deus sabedoria, terminou envergonhado. O salmista no Salmo 36, versículo 4, diz, falando acerca dos ímpios, dos perversos, no seu leito maquina perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. É no leito, na cama, enquanto estão com a cabeça no travesseiro, está maquinando o que vai fazer contra o seu semelhante. De que maneira vai capturá-lo na sua rede, no seu alçapão, na sua arapuca. A partir dos versículos 18 e 19, o sábio, ele faz uma comparação aqui entre os caminhos do justo e o caminho do ímpio. E ele diz que o caminho do justo é caminho de luz. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. E aí ele diz que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho do justo é caminho de luz, que vai brilhando. Jesus exorta os seus discípulos, em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16, dizendo assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os discípulos de Jesus, aqueles que andam em obediência a Deus, que se submetem à sua sabedoria, são luz, a luz do mundo. Mas é uma luz
que tem um brilho derivado de outra luz, a luz principal. Porque no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Os discípulos de Jesus, estando nele, firmados nele, brilham também. E o texto diz que eles vão brilhando a sua luz diante dos homens. De maneira gradativa. E os homens veem a luz. O verso 19. Nós temos aí um contraponto. O caminho dos perversos, verso 19, é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Se o caminho do justo é de luz, que vai aumentando o seu brilho, o caminho do perverso é um caminho de trevas. E eles estão cegos, que nem sabem aonde pisam. Na carta aos Romanos, meus irmãos, o apóstolo Paulo, capítulo 13, versículos 12 ao 14, Paulo exorta os crentes daquela igreja da seguinte forma: vai a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quinto ensinamento e último, não saia da linha. Primeiramente, o autor sagrado, ele novamente chama a atenção do filho. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina o ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Aí eu coloquei no nosso esboço: menino, presta atenção nas minhas palavras. Ouça os meus ensinamentos. Repete mais uma vez, é uma característica da poesia hebraica. Segundo, guarda-os no teu coração. Que todo o teu ser possa guardar a minha palavra, os meus mandamentos, a minha sabedoria. E em terceiro, eles dão vida a quem acha. Quem acha os mandamentos, acha a vida. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 23, que nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração. Nós sabemos que na cultura hebraica, bíblica, o coração é o centro, a sede da alma humana. É o que nós somos. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, inclinações, vontades, percepção, a maneira como interpretamos a realidade. Ou seja, o coração é a fonte, é de onde vem tudo. Eu trago aqui a citação de um autor chamado Delitzsch, que ele diz o seguinte: a metáfora sugere não apenas que a vida tem suas fontes no coração, mas também que a direção que ela toma é determinada pelo coração. Todas as nossas decisões, tudo o que nós falamos, tudo o que fazemos é orientado pelo coração. Daí a advertência bíblica de que nós devemos guardar o coração e guardar a sabedoria de Deus no coração, porque tudo o que nós fizermos vai fluir de lá. O coração é quem orienta a vida, não somos nós quem dominamos o coração, é o coração quem orienta a nossa vida. E se esse coração
for um coração submisso a Cristo, as decisões da nossa vida, a orientação da nossa vida estará de acordo com as disposições do coração. Mas se este coração é um coração que está entregue ao pecado, a nossa vida será orientada também nesse sentido. É por isso que o texto diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque é de lá que flui tudo. Eu entendo que a partir do versículo 24, é uma consequência, é uma aplicação, porque o autor diz o seguinte: desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. A nossa boca vai falar daquilo que está dominando o nosso coração. Se alguém guarda o coração nas orientações de Deus, da sua boca não vai fluir falsidade, engano e perversidade. Se alguém tem um coração dominado por Deus, essa pessoa não vai tramar à noite, enquanto ela está deitada, tramar contra o seu próximo. O seu coração, os seus pensamentos, as suas palavras serão direcionadas pela sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da boca nenhuma palavra torpe. Portanto, a consequência de um coração guardado na sabedoria vai ter cuidado com o que fala. Segundo, cuidado o olhinho no que vê. Verso 25. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O sentido aqui é, não desvia o foco, olha para frente. Não se desvia, não tira o teu olhar para aquilo que você não deve olhar. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diante de ti. Não olhe para aquilo que é inconveniente. Não contemple coisas indevidas. Cuidado com a cobiça. Cuidado com a concupiscência dos olhos. Os pecados entram no nosso coração pelos órgãos do sentido: visão, audição, paladar, tato, olfato. É por aí, estes são os canais através dos quais o pecado chega ao nosso coração. Por isso que a advertência: cuidado, boca, no que você fala. Cuidado, olho, o que você vê. E no verso 26 e 27, o autor diz assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Cuidado com quem você anda e por onde você anda. Quais são as companhias? Quais são as suas companhias? Os lugares que você anda, que nós andamos, são lugares convenientes? Pondera as veredas de teus pés. Todos os teus caminhos sejam retos. Quando o texto fala aqui, retira o teu pé do mal e pondera a vereda de teus pés, significa cada passo que damos, cada decisão que tomamos, cada caminho que nós seguimos. E aí conclui: não desvie, não te declines nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é uma figura, meus irmãos, do desvio moral, qualquer tipo de desvio moral.
é o desvio do padrão, da reta, do cânon, daquilo que Deus estabeleceu. Todas as vezes que você pende para um lado ou pende para o outro, você está se desviando dos retos caminhos do Senhor. Portanto, se desviar para a direita e para a esquerda é uma figura de linguagem, uma figura comum para descrever o desvio moral, o desvio do padrão moral. Veja o que diz Josué capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ler esse texto, depois vamos fazer algumas aplicações olhando para Cristo e a gente ora para concluir. Josué capítulo 1, versículo 7 nos diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se desvie do padrão estabelecido por Deus em sua palavra. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos o todo dessa passagem, não existe nenhum filho que a gente olhe e diga assim: esse filho é o maior exemplo para mim. Todos os filhos erram, nós erramos como filhos. Não existe nenhum filho de Deus entre nós que consiga ouvir, atentar para os avisos de Deus, acolher esses avisos e obedecê-los integralmente. O pecado está sempre diante de nós e nós muitas vezes cedemos. Mas a Bíblia nos fala de um filho que foi obediente até a morte, levou a obediência até as últimas consequências. A Bíblia nos fala que o filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O exemplo que nós temos a seguir é Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para as pessoas, elas são falhas, nós somos falhos. Às vezes falamos e não fazemos, não cumprimos os mandamentos de Deus, não temos cuidado por onde andamos, nem com quem andamos, saímos da linha, saímos do padrão, desviamos do padrão, falamos o que não devemos, olhamos e cobiçamos coisas que não deveríamos olhar e cobiçar, caminhamos por caminhos longe do Senhor. Cristo é o nosso referencial. Homem como nós, sentiu na pele o que nós sentimos e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso não significa dizer que você vai apenas ficar contemplando Cristo e não vai se esforçar, porque a palavra do Senhor exige de nós: adquira a sabedoria, se esforce, adquira o entendimento, para que você possa andar de conformidade com a vontade de Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe e que esses avisos de Deus sirvam como para nós, como advertências levadas a sério. Oremos. Senhor nosso Deus, o Senhor já nos avisou e continua nos avisando. Continua a nos instruir. Ó Deus, dá-nos a todos coração obediente, submisso. Deus, que no momento que a voz do nosso coração falar mais alto, o nosso coração corrupto, pecaminoso, que possamos dar ouvido à Tua voz e não à voz do coração. Que possamos trilhar os caminhos corretos, guardar o nosso coração, firmado na Tua palavra, porque é dele que procedem as fontes da vida e a orientação de todo o nosso procedimento. Ó Deus, guarda-nos, em Cristo Jesus é o que te pedimos. Amém. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Queremos convidá-lo também para nos acompanhar à noite, 19h30. Teremos um momento de adoração também. Só lembrando que no próximo domingo, como eu avisei, nós teremos um encontro público aqui na igreja à noite, mas nós vamos continuar transmitindo, tá?
aqui pelo Facebook, para que você possa, que não está aqui em Jacobina, que é de outro lugar, ou que não pode vir, os irmãos da igreja possam acompanhar também. Deus abençoe a todos, nos dê um restante de domingo em paz, até logo mais à noite.